Estamos então começando mais um programa Chapecó, 29 de julho. Estamos aqui, tá frio, mas aqui tá 23 graus. Estamos aqui com ela, a rainha dos investimentos, jogadora de tênis, ex-crossfiteira, que tive a grande oportunidade de participar de eventos. De rodar nada. Pneu junto. Trator. Subir corda. Seja muito bem-vinda, Bea. A gente fica muito feliz aqui de te ter no programa, o 5º programa, que hoje temos um novo investidor. Vamos colocar como novo parceiro comercial, aí, alguém que está ajudando a gente a escalar esse negócio, né? Zuki.com.br, você que precisa de uma consultoria. Então, o que a Zuki faz? A Zuki consegue ajudar principalmente pessoas de serviço. Eles auxiliam você a não ter bad talks na sua jornada, fazendo o quê? Ajudando a estruturar processos, tanto os processos comerciais como os processos de gestão administrativa. Normalmente, qual que é a grande entrega e o que você precisa? Objetivo. Boa parte das empresas não sabe exatamente para onde tem que ir. E a Zuki consegue te dar essa estratégia e ajudar você a saber, para onde que eu tenho que ir para crescer o meu negócio. E outra coisa que você tem que fazer para não ter um bad talks na sua jornada empreendedora é registrar sua marca. A gente já falou nos últimos 2 episódios, temos a parceiro que é a registrofeito.com. O que eles fazem? Te ajuda a registrar essa marca, deixar tudo zeradinho para você não ter nenhum tipo de empecilho, né, na hora de levar para o mercado ou uma surpresa. E, inclusive, o Paulo, né, tivemos uma conversa nessa semana, eu tava lá batendo papo com ele, tendo um café, e ele tava me contando uma coisa muito curiosa que uma empresa aqui do Brasil registrou a marca iPhone antes da Apple. E isso rolou uma treta muito grande. Então, a partir dos próximos episódios, o que a gente vai fazer? Eu te falei, cara, boa ideia fazer isso. Então, tirando esse episódio exclusivamente, a partir dos próximos a gente vai trazer uma curiosidade relacionada a cada patrocinador. Então, na próxima semana a gente vai trazer... e a minha dica dessa semana é para vocês assistirem na Netflix aquela dos bilhões, como é que é? Não sei. Que é uma briga de bilhão, que é a empresa que fez um Google Earth. Do Google Earth. Assistam na Netflix, eu não lembro o nome, mas é alguma coisa... É alguma coisa bilionaire ou milionaire. Alguma coisa assim, mas vale muito a pena, que é a treta de que os caras copiaram a tecnologia que os alemães fizeram dentro lá nos anos 90, e os caras nos anos 2000 lançaram o Google Earth, que é uma cópia, e daí o pessoal ficou naquela de patente Celsius. Pra galera mimizenta, já vou contar o final. Eles perdem, obviamente. Não pode contar, cara, vai dar spoiler. Caramba, eu acho que quando tu falou da boa ideia era registrar o iPhone pra tentar ganhar dinheiro na justiça. Hoje eu vou dar dicas de como você registrar marcas de coisas famosas que deram bobeira e ganhar dinheiro em cima disso. E tem essa dica. Tem gente que faz isso, tá? Tem gente que fica só olhando e, cara, vou pegar essa marca que os caras não registraram ainda, vou lá e vou registrar, vou dar um início. Então, faça isso com a sua marca, registre, é barato e vale a pena, tá? Cara, ontem eu tava no karaokê e eu fui cantar Christian Ralph. E tem a parte da música que disse assim: tive um sonho de ir para Nova York. E aí eu tenho que fazer essa pergunta, Bea, como é que é ser rica pra poder ir pra Nova York? Meu Deus! Primeiramente, gente, obrigada pelo convite. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Mas enfim, não sei te dizer como é ser rica pra ser Nova York, mas eu digo que Nova York é uma das cidades mais picas e gostosas que eu gostei, gente. Sério? Ficou ruim essas 2 palavras na frase. A pessoa já começou muito bem, mas enfim. Os primeiros minutos é sempre importante, que aí a gente já mostra quem a gente era. Mas é muito foda, cara. Eu queria dizer, cara, Nova York, eu não conhecia, demorei muito pra conhecer e é muito surreal. Eu achei que era a minha cidade. Aquele sério? Lá. Aí eu pensei, cara, uma semana lá eu pensei assim, gente, achei meu lugar, vou me mudar, vamos pesquisar aluguel. Mas por quê? Por causa da velocidade? Por causa como as coisas funcionam. Sério? Cara, é um ritmo muito acelerado e é um ritmo que eu gosto. E é muito diferente da nossa pacata cidade. Sim. Muito diferente outro planeta, o ritmo. Outro planeta. E eu falei, cara, muito massa, não sei o que, vamos pesquisar aluguel. Já entrei lá e falei, não, beleza. O aluguel inicial pra você morar em Manhattan e tal, tipo num lugar, uma caixinha de fósforo assim, $2 a $3 mil. Por baixo. Mas não vale a pena morar do ladinho ali em uma outra cidade? Não, tudo bem, você tem bairros mais afastados e tal. Porque Manhattan... Você pode morar, New Jersey. mas o que nós estávamos vivendo era Manhattan. Eu queria morar em Manhattan, entendeu? Queria a Paulista... Pra ver o Miranha. Ela queria a Paulista do mundo, não. Quero morar aqui na Paulista do Aí eu falei, caraca, gente, tipo, em Hell's Kitchen lá, que é o meão do negócio, eu falei, caraca, tipo, $3 mil pra você morar em Nova York? Eu falei,
vamos adiar o sonho de Nova York. Adoro minha pacata cidade. Mas não é tão caro, Chapecó. se eu parar pra ver. $3.000, levando em consideração, se for trocar dinheiro por dinheiro, não é caro. Dinheiro por dinheiro. Não, é Duan, como se você pagasse R$3.000 tem em uma 3 caixa de fósforo aqui. Tem 3 milionários na mesa, mas tem uma que se destaca. Ela tem ali um batom de ouro que ela comprou antes do Qatar. Ela me contou antes, isso é a banhada a ouro. Pior que isso aqui foi em Nova York. Viu? Olha aí, Olha, você viu só? Só produtos importados, né? Mas, realmente, se tu pensar Dinheiro em por dinheiros, dinheiro não é não tão é tanto. caro. Mas, assim, se você sai do Brasil ganhando em real, porque eu, por exemplo, posso fazer meu trabalho de lá. Sim, Mas aí, quando você começa a ganhar em real aqui e você tem que converter pras coisas lá, sim, vai ser muito difícil você manter o seu mesmo padrão de vida aqui sim. lá. Quem converte não se diverte. Eu não sei se você concorda Pra comigo. viagem pode ser, Pra viagem. pra viver tá um pouco difícil. Sabe qual que é eu vejo assim, o legal quando você vê que você tá num lugar que parece mais massa, além do vamos dizer assim, da paisagem, é de você ver a questão de riqueza e poder crescer. Eu lembro a primeira vez que estive nos Estados Unidos, assim, eu lembro comparando com um balneário. A galera vai pra balneário, começa a ver carro, começa a ver apartamento gigante, né? Cara, quando você vai para um lugar infinitamente mais rico, você fica de boca aberta, porque os iates ou os véios da lancha que tem em balneário não se comparam com os véios de lá. Porque os iates, assim, o maior daqui é o menor de lá. E as casas, assim, é gigantesco, é tudo mais rico. Você vê que tem dinheiro, você vê que rola, o mercado funciona. E acho que isso, assim... E aí que vem a minha outra pergunta. Qual que é a tua percepção do que é riqueza hoje pra você e o que era riqueza antigamente? Boa pergunta. Cara, que baita pergunta, Vocês já né? começam filosofando no podcast o de Vitor, vocês. eu gosto dele porque ele sempre vem com essas questões, Só um ponto filosóficas. sobre essa questão de sair para outros lugares e você ver essa riqueza. Eu sempre gosto de ir nos lugares e, cara, qual é a média de renda e salário mínimo? Não sei, pra gente entender o poder aquisitivo das pessoas e sempre comparar com o nosso país. E uma coisa que às vezes a gente nota para outros países é o quão mais fácil alguns negócios são feitos, né? Questões desde tributárias, de leis e tudo mais, Estados Unidos é isso. Então eu falei, é isso que eu olhei, gente, as coisas aqui super funcionam e são muito rápidas porque você não tem tanta burocracia. E aí isso que eu falei, me encantou olhar para um lugar e ver como as coisas funcionam. Tem seus problemas? Óbvio que tem. Mas tem esse lado que eu acho que em comparação aqui é algo muito positivo, né? Mas essa questão de riqueza, ela mudou muito. Porque uma vez eu pensava assim, gente, riqueza pra mim é sentar em alguns milhões ali e é isso, entendeu? Não vou trabalhar, vou poder só investir meu dinheirinho, né? Brasil, país da renda fixa, muito fácil ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro dormindo, olha que maravilhoso o sonho de qualquer um, né? E aí, de repente, quando você começa a ganhar dinheiro e você começa a perceber que não é só isso. Pra você que trabalhou a vida inteira como uma louca dentro de um banco, 7 anos, entendeu? Aí, de repente, você pensa assim, não, beleza, agora eu só vou cuidar do meu dinheiro, agora eu acho que eu tô tranquila, vou dar uma sossegada. Você começa a se sentir inútil e você começa a ver que aquilo ali não é tudo. Não é a riqueza, entendeu? E aí você começa a procurar coisas que te preencham. Sim. E aí eu pensei, óbvio, é muito legal. Pra mim, a parte legal de tudo isso é pensar, beleza, é a liberdade, seja geográfica, seja de poder escolher o que você quer fazer. Horário. Vê a sua bela bolsa da Yves Saint Laurent que eu vi que você tem. Vocês estão ligados nas marcas? Eu leio Capricho. A gente gosta de input de qualquer lugar. Então a gente lê de Capricho a... Financial Times. É, isso aí. De tudo um pouco. Então, e aí eu comecei a olhar muito mais pra esse lado. É a liberdade que eu tenho de escolher com o que eu quero trabalhar, de escolher com quem eu quero trabalhar. Isso é muito importante. Também. Questão de horário, questão geográfica. Então, assim, óbvio, você vai viajar, não é a mesma coisa que você trabalhar aqui no seu cantinho, no seu escritório, com o seu estúdio, tudo bonitinho. Mas você se vira. Sim. Não falta. E isso é algo que pra mim foi muito importante, porque minha qualidade de vida deu um salto. E num negócio que, em tese, aconteceu muito sem querer. Sério? Como sem querer? Porque eu comecei essa história de vamos produzir conteúdos para as redes? Não foi algo muito pensado, assim, do tipo, não, eu vou pensar, porque se eu fizer vai dar tudo certo, vou ganhar dinheiro, vou não sei o quê. Foi muito porque eu trabalhei 7 anos em banco. Sim. E aí chegou um momento, eu entrei, quando eu consegui meu primeiro emprego em banco, eu entrei dando 3 pulinhos de alegria. E eu saí da mesma maneira. Porque, assim, era
muito estressante. E não que outras profissões também não sejam. Todas têm a sua carga de estresse. Só que chegou um momento que a galera falou assim, beleza, você quer ser promovida pra gerente, pessoa física? Você quer trabalhar em agência mesmo. E aí eu falei assim, cara, não quero. Ou seja, eu não quero mais fazer carreira em banco, que era o que eu queria fazer no início. Sim. E aí eu comecei a pensar, beleza, e agora o que eu vou fazer? Se eu já entendi que eu não quero mais ficar aqui. E aí eu comecei a me planejar. Sempre tive educação financeira dentro de casa, sempre tive esse hábito de vamos guardar, vamos investir, sempre pensando na frente. Uma coisa que meu pai sempre disse assim, aproveita enquanto você mora com seus pais, que você não tem boleto pra pagar, minha filha. É isso aí. Essa é uma boa dica que muita gente esquece. Não, porque quando a gente é adolescente, enfim, eu comecei a trabalhar com 15 anos, 15 pra 16. Quando a gente começa a ganhar o primeiro salário, o que a gente quer? Gastar com festa, bebida, roupa, Comprar moto. comprar um monte de coisinha, enfim. E aí a gente não pensa nesse guardar. E é a fase mais fácil de guardar. e interessante de guardar. Você não tem boleto Só que pra a pagar. gente não tem ideia, a gente não tem a percepção do quão é importante começar cedo. Cara, meu pai e minha mãe, eles me deram essa dica de pequeno, que era metade do salário tu guarda, metade tu gasta. Eu comprei meu primeiro carro à vista. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Minha família não é uma família com poder aquisitivo alto, assim. Mas eu consegui comprar o carro à vista logo que eu fiz depois da carteira, assim, com 20 anos eu comprei um carro à vista. E comprei do meu pai, mas no dinheiro. Ó, pai, tá aqui, ó. Mas Porque aqui- eles me deixaram... Todo mês eu guardava. Eu, nunca parei pra pensar. Daí, com 25 anos que eu falei, cara, olha que baita dica que eles me deram naquela época. Mas E você virou uma teve- cultura pra mim. Você teve o que a maioria dos brasileiros não tem, que é alguém te educando financeiramente dentro de casa. É porque... Isso Que não não é da foi nossa muito cultura. bom negócio, que o dono ele não é muito bom motorista, principalmente as rodas. Não, eu sou azarado. Carro já não costuma ser um ativo, acaba sendo um passivo. Pra ele é o baita Não Pra sei- mim, não pra mim sei- é um passivo pra ele, desgraçado. Não sei o quanto de multas você leva e o as quanto de mecânicas mecânica não, no seu carro. Não é multa, é azar, assim, muitas vezes já me bateram. A desculpa do barbeiro. Não é o Brian. Não. Ih, chegou. Eu assumo. Cara, a Eu próxima assumo que eu dirijo camiseta, mal. quem quer me dar um presente? Camiseta. Ih, chegou o Brian. Cara, Eu dirijo mal. Cara, já que a gente tá falando, tem um assunto muito sério que eu queria falar contigo. Caio Castro. Como assim? Cara, ele sempre vem com essa. Existe uma história de cancelamento. Caio Castro tava falando do cabelo, mentira, sobre outra coisa. Mas você em algum momento já sofreu ou tentaram te cancelar por alguma coisa que você falou? Porque a gente chegou aqui, pessoal, ela foi reconhecida. O pessoal veio aqui dar os parabéns, agradecer chamaram no ela por cantinho. ter ajudado. E graças a Deus que a galera não veio dizer assim, porra, você falou pra investir em via varejo e tá todo mundo perdendo dinheiro nessa Você essa moça... você é a moça celular? Sim, sou eu. Ela me chamaram no cantinho e falou, cara, é a Bea, né? E eu falei, é a Bea. E ele falou, cara, ela é muito famosa. Eu falei, sim, ela é muito famosa. Gente, a régua de vocês tá muito baixa. Não, porque assim, nós não somos nada famosos, ninguém é. doido? Tá louco? Eu acredito que não, mas eu quero que você discorra mais, porque você tem um... Talvez é muito perigoso, porque às vezes se você... Vamos supor, eu sei que... vamos estudar, cuide mais sobre isso. Galera de cripto, né? Sim. Assim, imagina quem ficar indicando ou fazia coisas desse tipo. Eu nunca fui cancelada, mas eu virei meme. Virou meme. Virei um meme. Você tem figurinha? Não foi igual o meme da Betina, Ah. mas foi mais ou menos na mesma época. Conte-me mais. 2020, crise sanitária, o bicho pegando, o mercado derretendo ali quase 30%. E aí, eu dei risada com o meme e depois eu parei pra refletir. Gente, eu virei meme. O meme tá bom, mas eu parei pra refletir. Falei, eu virei o meme. E o que acontece? Em 2018, 2019, foi uma bagunça na Bolsa de Valores. Porque todo mundo entrando, e 1 milhão de CPFs, e de repente 2, e todo mundo... Cara, você podia comprar cocô na bolsa que você ganha dinheiro. Tudo subia. Não, tá louco? Teve carteira da galera que compartilhou, 42%. Não. Ridículo. Virou farra. E aí, assim, e naturalmente são ciclos do mercado, você tem essa fase de expansão que traz muita euforia e tal. Acontece. E aí, a pessoa pegou e fez um compilado de vídeos, foi um meme coletivo, assim, né? Naquela fase que tinha os caras do caixão com a musiquinha, tá ligado? E aí, Até hoje usa essa figurinha. E aí a galera pegava os compilados de alguns vídeos de coisas que a gente falava. Então começava, por exemplo, lá com o primo, né? O primo rico. E aí ele foi lá e comprou uma ação, acho que JHSF, a 9, e ele falava, é isso aí, Kaique, compramos a R$9. Cara, tipo assim, ó, poucos dias depois, estourou
estourou crise, R$2 o negócio. Aí vem tocando aquela musiquinha do caixão no fundo. Aí depois aparece o Lucas Pitmani, meu parceiro. Aí ele lá falando, buy em foda-se, né? Tipo, é só pra comprar e foda-se todo o resto. Aí aparece a Bea lá, e é por isso que eu invisto tudo em renda variável. E aí vem aquele caixão e segurando tudo nós e tal. Então assim, eu não fui cancelada, mas a gente virou meme. Por quê? Você tá exposto, você tá nas redes, você tá o tempo todo produzindo conteúdo e às vezes você dá margem, inclusive, pra isso virar meme. Sim. Porque depois disso eu parei pra refletir, eu pensei, olha, a gente pegou uma fase muito boa, que foi muito fácil, era muito fácil eu dizer, olha, eu invisto praticamente tudo em renda variável, mas assim, eu tô desde 2011 e a galera que tava chegando só ia absorvendo o investir tudo em renda variável e achava que essa era a regra. E muita gente foi pra esse caminho, e aí aqui a gente tem que fazer a meia-culpa, porque a gente que faz esse tipo de cagada, esse tipo de comunicação, e às vezes a gente alerta para os riscos, e às vezes na empolgação a gente esquece, e muita gente perdeu dinheiro. Do tipo assim, poxa, mas não era só colocar dinheiro na renda variável igual toda essa galera aí do YouTube tá fazendo e agora eu tô lascado? Entendeu? Quantas pessoas não têm o problema de não ter lá um dinheiro resguardado pra situações de risco? Então, a galera não tem um caixinha e daí vai direto, ele perde tudo e agora tô fudido, faço o quê? Então... E aí é isso que aconteceu, entendeu? Muita gente foi produzindo muito conteúdo, tudo parecia muito fácil e quando estourou a primeira crise, o primeiro óleo do mercado que colocou à prova realmente quem estava preparado. E aí a gente começou a refletir como a gente se comunica. Sim. Porque é muito fácil quando tudo tá dando certo, você mostrar resultado quando dá tudo certo. Quando tudo começa a dar errado, entendeu? Sim. Aí parece que evapora uma galera do mercado. Eu vejo a galera da cripto que tava vendendo curso, assim, porque antigamente era só empolgação, agora é contenção. São momentos, né? Então, assim, que nem cripto. Cara, no início desse ano, até no ano passado, início desse ano, né? Gente, o conteúdo de cripto era muito pesquisado, muito acessado. A galera de bolsa de valores estava um pouco desanimada, porque todo mundo só queria saber de cripto. Mas aí... Você tem uma queda em cripto, muita gente quebra a cara, teve muita criptomoeda que inclusive virou nada. Virou pó. Tipo uma Luna da vida, etc e tal. E a galera quebrou a cara. Então, assim, existe muito esse lado da empolgação. Pra gente que produz conteúdo, tem que ser muito bem pensado de como você vai fazer isso e alertar todos os riscos. E mesmo alertando todos os riscos, a galera parece que se cega, porque todo mundo só quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro no mercado e esquece todos os alertas que você faz. Sim. E aí acaba, às vezes, tomando na tarraqueta, não tem mas no meio dessa crise que teve, tua carteira caiu muito? Como é que foi? Caiu. Eu invisto aqui, invisto lá fora, invisto um pouco em ouro. E eu pensei, estou diversificada. Se vier uma crise, estou protegida. Sim. Mercado caindo 30, minha carteira caindo 23. Caramba. Numa tacada só, porque foi muito rápido. Sim. Entendeu? Poxa, uma carteira cair 23... É coisa pra caramba, gente. Isso porque tinha investimento lá fora, dólar subiu pra caramba, então um pedaço da carteira ainda ficou protegido. E ouro também se valorizou um pouco, porque quando você tem essas crises, né, alguns minérios e tipo prata, ouro e tal, acaba subindo. Eu consegui usar um pedaço desses recursos que subiram pra comprar um pouco aqui, mas a minha carteira não se salvou de dar negativo, entendeu? Sim. E esse é o ponto. Quando tá negativo, a gente também tem que mostrar pra galera. Se fosse comprar... Qual é o termo pra quem compra e vende todo dia? Day trader. Day trader. Se tivesse sido essa época, talvez teria sido muito mais difícil, ou não? Não sei, porque assim, o cara que é day trade, eu fiz por mais de 4, quase 5 anos isso. E não recomendo. Eu ia te perguntar. Não recomendo. Por que a galera se deita em quem faz day trade? É que não é o se deitar, é muito difícil assim, porque você todo dia vai abrir e encerrar uma posição no mercado. Só que esse é um mercado que ele ganhou muita liquidez através dos HFTs, através dos robôs. E aí o que acontece? É você brigando por uma fatia do mercado contra os algoritmos. Fica muito difícil. Então, estatisticamente falando, saíram alguns dados, algumas pesquisas, vira e mexe, né? Você tem os dados do mercado, a própria B3 divulgando alguns dados de, tipo, toda aquela galera que entra e depois como tudo isso se esvazia, como aconteceu agora, mais de 95% das pessoas acabam perdendo dinheiro. Caramba. Então, assim, você tá jogando contra uma estatística, porque no day trade você tem a soma zero. Entendeu? Você vai operar dólar, vai operar, sei lá, índice, que são alguns ativos que você pode operar.
todo final de dia você vai ter um ajuste da sua carteira e você vai dizer assim, ó, tô devendo, tô ganhando. E você vai pagar a conta ali. Então, é muito difícil, você tá se degladiando com essa galera. Quando você pensa pro longo prazo, que é basicamente o que eu defendo hoje, você pode comprar e largar. Só que no meio da crise, ou de qualquer crise assim, o cara que é day trader, ele abriu e encerrou a posição ali no dia e vai dormir tranquilo. O cara que tá posicionado... Entendi a diferença. Poxa, sua carteira vai estar muito volátil. Tem dias que pode estar caindo 5%, vai dar um circuit breaker, vai cair 10% e no outro dia pode estar subindo 5%. E aí você tem que ter estômago para aguentar toda essa volatilidade sem se desfazer das suas posições. Isso é porque é o pior momento, né? Que é, na verdade, muitas vezes o pior momento, quando você tá no meio de uma crise que tudo caiu. Mas existe essa diferença. Então, o perfil de investidor e o estômago que você tem que ter para essas coisas são muito diferentes, assim. O do day trader, ele vai dormir tranquilo, mas ao mesmo tempo, durante o dia, ele pode conseguir uma baita de uma gastrite, tendo que ficar olhando pra um monte de monitor o dia inteiro, entendeu? E é muito difícil, porque você tem que brigar contra um monte de robozinho. E quando você olha pro longo prazo, eu acho que é muito mais tranquilo e muito mais viável para as pessoas que olham pro mercado, como assim? Tipo, sei lá, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu tenho um trabalho, e eu tenho esse lado dos investimentos. E eu não preciso me dedicar tanto assim pra ele, porque o meu principal negócio é a minha empresa. Então eu vou investir pra longo prazo, que eu não preciso ficar acompanhando o mercado todo dia. Querendo ou não, é mais divertido acompanhar todo dia, né? Porque tu tem o que fazer, né? Tu passa o dia inteiro ocupado, pelo menos. Então, tem gente que gosta disso. E mesmo a galera que investe pra longo prazo fica tipo assim, ó, todo dia, de 1 em 1 hora, olhando o home broker ou o aplicativo da corretora pra saber se tá subindo ou se tá caindo. Não vai mudar nada no investimento dela, mas por ansiedade a galera acaba fazendo isso, né? Mas tem essa diferença. É por isso que muitas vezes a galera maceta a galera day trade. É muito difícil. Falando nisso, puxando para esse lado, você é sua própria empresa. Teu conhecimento intelectual que você gera, hoje a tua imagem. Como é que é você fazer a gestão da tua própria empresa? Como que você chegou a se organizar? Você tem uma planilha com a Boca Rosa que tem lá que falava assim, o filho, mostrar o filho. Como é que é? Gente, eu sou uma blogueira de Araques. Eu acho que eu sou uma blogueira de Araque. Voltando que eu tava falando de como eu comecei porque chegou um momento que eu falei, cara, só ficar olhando pra tela do computador não vai dar. Sim. Entendeu? Eu contei pra vocês antes, teve um período muito fácil, ganhei dinheiro, de repente virou um mercado, comecei a entregar boa parte do que eu tinha feito, e eu falei, cara, antes de você entregar tudo, vamos Plano B. Vamos pro plano B, ou voltar na verdade, porque era o plano A. Porque em 2011, quando eu comecei no mercado, eu comprava ação por comprar. Né? Então, beleza, compra, deixa, me dividia com o trabalho no banco, não tinha tempo muito pra olhar, então era isso que eu ia fazer. É isso que eu aprendi a fazer, porque meu pai opera no mercado, né, há quase 40 anos. E aí, quando eu me inventei de fazer o day trade, deu certo por um tempo, depois começou a dar errado, eu falei, cara, preciso estancar e voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí eu fiquei um certo tempo só fazendo isso, que é entediante. Que é comprar açãozinha e deixar, comprar um fundo imobiliário e deixar. Não tem emoção nesse negócio. Eu comecei a me sentir entediada mesmo. E eu falei que, gente, eu não entrego nada pra sociedade, eu não faço nada pra ninguém. E aí eu comecei a olhar pra essa parte de conteúdo, porque tinha outras mulheres que operavam no mercado. E aí eu falei, cara, eu diariamente tô com elas, diariamente eu tô tentando ajudar elas de alguma maneira com os vários tombos que eu levei. E pelo menos, se eu não souber te dizer o que você tem que fazer, eu sei o que você não tem que fazer. Já é um baita caminho. Então, e aí a partir desse ponto eu comecei a entender que estavam chegando mais mulheres e tal. E eu falei, cara, isso aqui pode virar conteúdo pro mercado. E não tinha. Você tinha muito conteúdo de finanças, tipo Natália Arcuri e tal, etc. Falando de finanças como um todo, mas especificamente sobre bolsa de valores e mercado de renda variável, que é um público desse tamanho assim, porque até então a gente não tinha nem 1 milhão de CPFs, hoje a gente tem mais de 4. Mas eu falei, cara, eu vou pra esse caminho, porque não tem alguém falando desse conteúdo em específico. E é onde as pessoas, elas estão precisando nesse momento. O mercado tá subindo e elas estão meio perdidas, não sabem o que fazer. Não, é um assunto bem específico, tu pega a quantidade de seguidor que tu tem uma fatia muito grande. Se for pagar de inscritos, falando de YouTube, né? É muita gente, é bem relevante o teu conteúdo. Pelo tamanho do mercado, eu considero que sim. Com certeza. Mas aí, no final das contas, eu comecei muito isso, porque eu estava me sentindo meio inútil. Eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui pra esse lado de produzir conteúdo pro YouTube sem saber se ia dar dinheiro. Não sabia se ia dar dinheiro. Aliás, eu nem sabia que isso poderia virar uma empresa, e muito menos uma profissão, e muito menos que isso ia me consumir muito mais tempo do que quando eu trabalhava no banco, eu achava que eu trabalhava pra caramba. Mas eu acho que é aí que dá certo. Entendeu? É quando você não pensa no dinheiro. Se você pensar o dinheiro como final, eu não acho que ele vai dar certo. Não, nisso eu concordo. É o papo clichê da trajetória, mas eu acho que a gente esquece, e o mercado financeiro ensina muito
que é sobre a longo prazo, você ter paciência, você dificilmente vai ficar rico. Estatisticamente, muitas pessoas, difícil. Se você acredita que você vai ficar milionário, desculpa, mas a maioria não vai ficar. Não vai. Mas acho que muito menos no mercado do dia pra noite, né? Porque assim, a galera sempre vem pro mercado, não, quero ficar rico. Rápido e fácil de preferência, né, gente? Sim, com certeza. E eu sempre digo pra galera, a gente não é o mercado que vai deixar vocês ricos. Tipo assim, vocês precisam trabalhar. Vocês precisam ter um negócio de vocês. Isso aqui é só um plus. Entendeu? É muito difícil uma pessoa ser um Luiz Barsi que ficou muito rico investindo. Que ganha seu 1 milhão e tantos por dia de dividendos. 1 milhão e 15 por dia de dividendos. O cara ganha. Ano passado ele ganhou 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Dividendos De muito dividendos. bom. De dividendos, não é nem... Sim. É muito bom, é pouco, né? Não tá de sacanagem. Não, é muito bom, é muito bom. Foi muito bom, tipo assim, poderia ser mais. Poderia ser mais. Não, poderia ser mais. Mas assim, é muito difícil alguém conseguir uma trajetória como ele. A maioria das pessoas trabalham, se dividem. O ticket médio da Bolsa de Valores, ele tem sido reduzido a cada ano. Então, uma vez a galera começava com mais de R$2.000, ticket médio chegou a R$260. Caramba. No ano passado. Mas é por causa também do acesso, né? Agora tu consegue investir com muito menos, né? Muito mais acesso, você consegue investir com pouca grana, ficou muito mais barato, tipo, você não tem mais tanto custo, assim, pra investir, questão de corretagem, essas paradas assim. E a galera teve muito acesso. Mas o que eu sempre digo pra galera, vocês não vão ficar rico com o mercado. Vocês vão ficar rico trabalhando, empreendendo, fazendo as paradas de vocês. Tudo, né? Mas isso aqui é um plus. Isso aqui pode te encurtar um pouco o caminho. Eu gosto muito do que eu... muita burrada. Ô, Bea, mas nesse ponto, o que você vê que as pessoas e as empresas, além de não investirem e fazerem muita dívida, o que você vê que elas ainda fazem de errado, além disso? As empresas? E pessoas. E pessoas? E pessoas. Eu acho que tem um ponto que é que as pessoas elas negligenciam muito a parte psicológica da coisa. Tecnicamente é muito fácil você investir. Você aprende em uma semana o que você tem que aprender pra investir. Só que as pessoas esquecem disso daqui, ó. E, tipo assim, elas não conseguem dominar os sentimentos e que eles acabam fazendo muito, inclusive, esses ciclos de mercado. A parte da ganância, essas paradas assim. Então, eu acho que existe muito essa negligência dessa parte, que é muito importante, que é emocional, e que é o lado que faz as pessoas mais perderem dinheiro. As pessoas não perdem dinheiro porque eu mandei uma boleta de compra ou de venda errada. Não é isso. A pessoa perdeu dinheiro porque ela se emocionou. Entendeu? E é isso, basicamente é isso. Eu acho que as pessoas se emocionam muito no mercado. E geralmente as pessoas, quando começam no mercado, elas começam acertando. A gente chama o azar de principiante, né? Porque tu começa acertando, tu acha que tu vai... Cara, você faz aquela continha assim, nossa, ganhei tudo isso de dinheiro. Pô, em um ano eu vou ter o PIB do Brasil, gente. Ninguém me segura, entendeu? E aí, dali 2, 3 dias, o cara vai lá e entrega tudo, entendeu? Sim. Seria uma boa relação falar que, tipo, saber parar é muito importante pra vida? Tipo, quando saber encerrar um relacionamento? Depende da estratégia que você vai ter. Por exemplo, a gente tava falando da galera do day trade, né? Que não é o tipo de conteúdo que eu gero e tudo mais. Saber parar vai ser maravilhoso pra essa galera. E pra galera do longo prazo, eu acho que é muito mais o não se emocionar mesmo, assim. Aonde você investir. A galera tem que fazer muito a análise de números mesmo. Deixa eu dar um exemplo recente. Vocês viram o vídeo da Luísa Trajano? Se eu ouvi falar, não cheguei a assistir. Tem um vídeo que ela soltou há poucas semanas atrás, que, enfim, a galera disse assim, nossa, tá no desespero, porque ela pede, por favor, vamos mais rápido lá na loja pra fazer o carnê gostosinho, aquele carnê gostosinho. E aí, gostosinho o nome, né? Ela falou assim, né? Ela pegou, ela falou assim, sabe aquele carnê gostosinho? Entenda? Então, vão mais rápido pra loja, por favor. E a galera... Eu vi só os memes e tal. E aí, assim, a galera politiza muito essa galera. A gente passa, o velho da van é bolsonarista. Ah, não, agora a Trajano, não, ela é apoiadora do Lula. Então a galera politiza muito. E aí, o que aconteceu? Eu peguei esse vídeo dela e eu falei, gente, o vídeo dela... Na minha concepção, eu acho que a estética foi um pouco duvidosa. Tipo, não teve muita carisma no vídeo, vamos dizer assim. Mas a mensagem foi pensando no quê? Gente, a galera vai estar com dinheiro na mão, vai ter benefício na mão. E ela tá falando, gente, venham pra minha loja. Entendeu? Eu acho que ela quis atacar essa galera. Já de olho no benefício que vai ser pago. Sim. Eu falei isso, fiz isso e falei, e a galera falando, não, vai quebrar porque tá desesperada, pediu por favor pra ir na minha loja. Todo mundo achando que a Trajano vai quebrar. Achando que é uma boutique, né? Aí eu peguei e falei assim, gente, calma, vamos abrir os números, entendeu? Quanto eles têm de caixa? Tem 1,7 bi de caixa.
Ah, quanto que é o patrimônio? Ah, tem isso. E como que é a dívida dela? E aí eu comecei a analisar os números e eu falei, olha, gente, o ciclo de uma empresa pode ser a quebra no final. Né? Jeff Bezos falou isso, né, da própria empresa. Naturalmente isso pode acontecer. Só que vocês estão falando que a véia já tá falida. Entendeu? Que ela tá quebrada. E eu falei, calma, gente, olhem os números. Aí eu peguei e falei, ó, não acho que tá quebrada, não acho que vai quebrar no curto prazo. E acho que é um momento muito ruim pro varejo, gente. Inflação alta. Tipo assim, qualquer varejo. Aí a galera, mas quem lacra não lucra. Daí eu falei, tá, e as que não lacraram e também não estão lucrando? O que tá acontecendo? Será que não é o varejo? Será que não é o cenário macro? E aí eu peguei e trouxe isso num conteúdo, e a galera mais uma vez politizou. Aí começa, não, porque você é esquerdista, você é taxista, você é não sei o que lá, entendeu? E aí a galera leva muito pra esse lado. E aí você vê o quanto os investidores são emocionados. Ninguém se deu o trabalho de ir lá e abrir o número para entender qual é a real. A situação da empresa realmente não é das melhores. Ela entregou prejuízo e tal, mas pelo momento. Mas ela tem caixa, ela ainda tem fôlego e tal. Não pode fazer muita cagada, óbvio, né? Não, mas ninguém pode, né? Mas no final das contas, não era pra tudo aquilo que a galera tava falando de tipo, já está quebrada, já está falida. Sim. Só que a galera vai muito nessa da emoção e politiza, inclusive, investimentos. Só que a galera esquece que o mercado não tem político de estimação. A galera acha assim, não, porque se a direita ganhar, o mercado vai gostar. O mercado não gosta de incerteza. O mercado já subiu com o governo de direita, já subiu com o mercado de esquerda, já caiu com ambos os governos também. Então, assim, é só não ter tanta incerteza e muita lambança acontecendo que o negócio vai. Entendeu? Perfeito. Só que a galera politiza, se emociona e às vezes por conta desses detalhes... Esse fator influencia diretamente, porque daí quem tá comprando e vendendo. Daí vira bingo, né? Influencia, porque tem muita gente emocionada que vem pro mercado. Tem uma teoria que se chama a teoria dos mercados eficientes, né? Que, em tese, diz que todo mundo que tá ali no mercado, o preço que você tá vendo de tela dos ativos, sei lá, vamos supor, Banco do Brasil, tá R$37 hoje. Esses R$37 aqui... ele já está contemplando que todo mundo no mercado tem todas as informações disponíveis e que ele está sendo precificado da maneira correta sempre. Então não existe o barato e o caro. Porque todo mundo tem acesso à informação e então o mercado já precifica, em tese, o preço justo da ação. Não é eficiente 100% do tempo, isso a própria teoria fala. Só que eu falei, nesses últimos anos, e é muito bom que a bolsa cresceu bastante, eu tenho visto muito mais gente emocionada do que bem informada. Sim. Então, cada vez mais a gente vê alguns momentos no mercado que a teoria que o mercado é eficiente, ele tá falhando cada vez mais, assim. Às vezes é muita euforia, a galera precifica muito pra cima. Às vezes é o desespero, a galera, meu Deus do céu, parece que vai afundar um Titanic inteiro. Sim. Então, assim, tem muita gente emocionada. E aí, nesses lapsos que você pode aproveitar e algumas oportunidades, assim. Até pegando os últimos IPOs de empresa, meu ramo é completamente tecnológico, então quando a gente fala, eu não sei direito os números da Magazine, mas se você falar do Enjoei, já sei melhor, tá? Sim. Não sei direito o número de como tá o mais tradicional, coisa de energia elétrica, mas pegar, sei lá, Get Ninjas, enfim, a Nubank, acaba acompanhando mais por conhecimento. Quando essas grandes techs entram e tem essas quedas bruscas, assim, e tipo, todo mundo fala, vai falir e tá ruim. O que o mercado do lado de vocês que entendem mais, que conseguem olhar os números, que não são as pessoas como nós que compre seu pedacinho do Nubank. Sim, lá, eu né? não comprei. Eu também não. Mas... Falamos para não comprar também. Como é que vocês se posicionam e que tipo de reflexo dá direto pra vocês quando tem esses entrada de IPO e tem uma queda muito brusca logo depois? O que você sente nisso? Ano passado foi um show de IPO, né? Sim. Que Jesus amado. Tem ticker, né? O código das ações que a galera às vezes me pergunta. Eu falei, gente, eu nunca vi isso aqui na bolsa. Isso aqui com certeza estreou na bolsa em algum momento e eu não vi em que momento foi. Porque o mercado tava muito empolgado, a gente tinha taxa de juros de 2%, então, vai ser barato se financiar na bolsa, todo mundo quer bolsa. Quando você faz um IPO num mercado assim, a galera tá mais propensa a pagar mais caro pela sua empresa. Então, teve uma euforia muito grande de IPOs e a maioria flopou. 70% dos IPOs que aconteceram no passado floparam. Caramba. E assim, floparam e não foi pouco. Sim. Porque assim, a empresa caindo 70%, a empresa caindo 80%, Nubank, Enjoei, Get Ninja, você olha West Wing, várias dessas entraram nessa de IPO e caíram muito. E aí o que acontece?
há um tempo atrás, há uns anos atrás, o que a galera tinha na cabeça? Eu vou entrar no IPO, porque o IPO sempre nos primeiros dias, primeiras semanas é uma euforia só, e aí o negócio sobe, porque quem não conseguiu participar do IPO sai comprando depois e dá pra ganhar dinheiro. E ano passado foi totalmente o inverso. Muita gente perdeu muito dinheiro, muito IPO precificado muito pra cima. E aí, eu acho que o mercado com esse tipo de informação, que hoje é muito mais fácil você conseguir informação hoje do que, sei lá, há 5 anos atrás. Sim. Hoje você vai no YouTube, você vai ler vários sites de notícia, várias Inclusive, coisas assim. Bom momento pra merchan. Como é que é o canal do YouTube? Pô, Papo de Bolsa, gente. Me sigam lá, deixem um like de vocês. Aí, então você quer ficar com o formato? Se inscrevam lá. Mas assim, então assim, você tem muito mais informação. Então, quando sai esses IPOs, a gente faz conteúdo e tudo mais. Então, a gente tá entregando a informação pra pessoa de uma maneira mais mastigada. Porque toda vez que uma empresa vai fazer IPO, tipo um calhamaço assim, sei lá, de umas 200 páginas para você ler o prospecto, ler o negócio da empresa e entender o que ela vai fazer com aquele dinheiro que ela quer trazer. Então a gente tenta traduzir tudo isso em um vídeo às vezes de 10, 15 minutos, que óbvio não vai traduzir tudo, mas a gente tenta de uma forma um pouco mais amigável, porque você abre aqueles negócios de IPO, um monte de linguagem que, cara, às vezes eu tenho que estar ali com o Google do lado pesquisando o que ele quis dizer com aquele termo. E aí a gente trouxe esse tipo de informação. Então eu acho que as pessoas conseguiram tomar decisões diferentes diante de tudo isso, entendeu? De tipo, olha, não, beleza, saiu do Nubank. E aí eu falei, gente, olha, acho que o negócio tem tudo para prosperar, não por esse valor. E porque ainda não dá lucro. Eles conseguiram reverter o lucro pré-IPO, muito inteligentes, óbvio. Perfeito. E depois já voltou ao que era antes. E não porque, sei lá, a empresa é ruim. Eles têm uma estratégia diferente que, enquanto eles tiverem essa estratégia de crescimento, ganhar mercado, investir em marketing, eles não vão dar lucro. Em algum momento eles vão conseguir reverter isso? Muito provavelmente sim. Só que, enquanto eles não entregarem isso de forma sólida, o preço que essa ação eles estão querendo não vale. É tipo casamento, não sabe onde vai dar. Bem colocado. Aquele silêncio do tipo, Eu fiquei refletindo, se não sabe, realmente, a gente não sabe onde vai dar. A gente não sabe onde vai dar. A gente vive hoje baseado no que a gente vai estar vivo amanhã. Não, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. A gente não sabe que vai dar nada na vida. Não, essa é a verdade. A gente já começa, tu já tem que começar pensando que vai dar, porque a vai gente fracassar. é feito tem de opção cagada. E falando em cagada, eu quero saber a tua maior cagada que você já fez. Putz, tem algumas, viu? Algumas cagadas. Distribua, adube esta vez. Porque assim, nós temos aqui um quadro que é qual que é o maior abacaxi que você já descascou. Então pega assim, essa aqui foi uma treta muito grande que a gente viveu, que tipo, ou você, conjunto, ou país, coisa pessoal. Qual que é o maior abacaxi? Eu quero saber dela, quero saber da dela. Mas o melhor, quanto mais pessoal, melhor, assim, tipo. Na verdade, assim, eu ia trazer uma de mercado que levou muita gente junto, levou meu dinheiro junto, inclusive, e é recente. Porque a galera pensa assim, pô, você tá 10 anos no mercado, você tá fazendo lambança ainda no mercado? Tô. Sim. Provavelmente vou continuar fazendo, entendeu? É inerente ao teu negócio. Tipo assim, o importante é que você mais acerte do que erre, mas você não vai acertar tudo. Não vai conseguir acertar tudo, gente. Não existe isso, mercado de renda é variável. E aí teve um emblemático caso ano retrasado. 2020. Isso. O caso IRB. Sabe o que eu tô falando? Me pediram pra te perguntar sobre isso, mas eu não Então, o caso IRB é uma empresa de resseguradora na Bolsa de Valores. E aí, ela basicamente nada sozinha aqui no Brasil. Não tem concorrência. Então, é muito difícil você fazer análise de uma empresa que não tem concorrência. Você não tem com quem comparar. Você vai comparar, talvez, com uns pares de outros lugares do mundo. Outras seguradoras em outros cantos do mundo. Mas, ainda assim, tem as suas diferenças. E aí, eu fiquei, acho que uns 4, 5 meses analisando pra entrar nesse papel, nessa ação. Eu queria entender o que uma resseguradora faz. Eu sei o que uma seguradora faz. E o que faz uma resseguradora? A resseguradora, ela é a seguradora da seguradora. Ela divide o risco ali dos prêmios emitidos pelas seguradoras. Depois que eu entendi como funcionava, então eu falei, gente, finalmente entendi esse negócio, hein? Vou começar a colocar dinheiro nessa parada. Dá pra pôr dinheiro, é um negócio bom. Olha esse lucro, olha essa rentabilidade. Maravilhoso, entendeu? E aí, eu comecei a colocar dinheiro no final de 2019. E aí eu nunca entro de uma vez só, vou fazendo alguns aportes, construindo aquela posição dentro da minha carteira. Quando foi fevereiro de 2020, começou a estourar
putz, tirar esse esqueleto do armário, parecia uma novela mexicana o negócio, sabe? Porque o Warren Buffett é sócio. Mano, é umas mentiras que parece de quarta série, entendeu? Caramba. Até esse tipo de coisa rolou. E aí não era sócio. Daí o Warren Buffett tem que ir lá e se pronunciar e dizer, gente, olha, nunca tive, não tem interesse de ter, entendeu? E aí desmente, daí o negócio vai lá e cai, tipo, 15%. Aí sai um relatório de uma gestora falando, tem fraude contábil aqui. Caramba. Aí, caraca, fraude contábil, como ninguém passa por auditoria, todo Sim. balanço tem auditoria, como é que tem fraude contábil nessa Senhaca? E começaram a destrinchar os números, e aí virou caso de CVM, e aí de repente estoura mais uma bomba, né, que aí a SUSEP desenquadrou eles das reservas legais, porque toda seguradora e seguradora precisa ter uma reserva que, se estourar, preciso pagar o prêmio, sei lá, o Duan bate o carro o tempo todo, sei lá. Sim. Vai acionar o seguro? Sim. Precisa a seguradora ter lá pra bancar. Ele nem consegue mais fazer. Tem que ter um valor guardado. Mesma coisa que banco. Tu quer fazer empréstimo, tem que ter um valor resguardado. Só pode emprestar, se não me engano, 30% do valor que você tem no patrimônio guardado. Tem que ter essas contas malucas, né? E aí, no final das contas, tipo, foram desenquadrados pela SUSEP, tinha fraude contábil, tinha mentiraiada lá que Warren Buffett era sócio e não era sócio. O papel só caiu, assim, 86%. Caramba! Só isso. Só isso. E tu tinha entrado muito forte? Não, eu comecei devagarinho, assim. Entendi. Eu tinha um pouquinho por cento. No que começou aquele negócio. Rapidamente eu fiquei com menos de 1% do negócio. E eu pensei, gente, tipo, não é possível. Eu fiquei tantos meses pra analisar isso daí e agora vai estourar essa senhaca justamente no meu colo e de todo mundo, né? No final das contas. E aí, no final das contas, assim, perdi dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, não foi tanto dinheiro, mas foi uma falha. Sim. Porque, poxa, tipo, a gente não enxergou isso. Teve algumas poucas pessoas que enxergaram, mas a gente não enxergou. Sim. E na minha cabeça eu tinha estudado tudo da empresa. E aí eu acabei fazendo essa cagada e perdi muito dinheiro. Perdi também dinheiro em day trade, bastante. Né, a gente tinha falado sobre isso antes também. Tive anos fáceis ali, né? Em 15, 16 foram anos relativamente fáceis, mercado muito volátil, dava pra ganhar muito dinheiro e tal. E aí, quando as coisas começaram a se desenhar pra um outro caminho, quando teve o impeachment da Dilma, o mercado mudou. Porque ele ficava muito volátil com aquela decisão de tipo, vai ser empichado ou não vai? Sim. De repente, vem um cara lá na rede e diz assim, não, vou cancelar esse processo de impeachment. E aí o mercado ficava extremamente volátil com esse tipo de coisa. E quando acabou, o mercado estreitou. E aí, aquele dinheiro que eu tinha ganho, comecei a entregar. Quase um valor de um apartamento. Caramba. Entendeu? Então, esse tipo de cagada acontece. Sim. Você perdeu quase um valor de apartamento. Aqui em Chapecó, não tipo em Manhattan. Só pra deixar claro, um apartamento em Chapecó, não em Manhattan, que custa muito caro. Não, com certeza Chapecó tá o triplo do preço de Manhattan, pessoal. Vocês não fazem ideia do quanto é caro os imóveis aqui. Não tá, aqui tá pior ridículo. que tá caro, pior que tá caro. Tá assim, ó, tem coisa boa? Tem. Mas a gente tá falando de uma cidade que não tem praia. Parem de cobrar por um flat ou um apartamento de 26 metros quadrados, 1,5 milhão. Mas aí tem muita gente boa na cidade, tem gente rica. Não, tu tava falando no começo. Vocês estão dando tudo liquidez pra esses imóveis aí que vocês estão pagando 15 mil reais no metro quadrado, essas paradas. 19 mil tem aqui. Caraca. 19 mil em Chapecó, metro quadrado. E tu falou sobre ir pra uma cidade ver vários carros e tal. Chapecó tem bastante disso, vocês já repararam? De, tipo, Chapecó, tu para pra olhar na estrada, tem... A gente vê McLaren, a gente vê Ferrari, a gente vê uns carros de 300 mil pra cima, de 1 milhão, tem muito. Aqui em Chapecó é uma região bem maluca, se for para ver. É bem boa pros piramideiros chegarem. Pirâmide, era esse assunto que eu ia trazer. Não é? Eu queria puxar antes uma coisa. Pirâmide, vamos falar de pirâmide. Não, eu quero falar de AJ. Não, a pirâmide é mais legal, depois a gente fala da AJ. Não trabalho com agiotagem, desculpa. Tá. O que você diz pra o cara não entrar na mão de AJ? Gente, esse episódio Só não entrar. É só não entra. É só não entrar na mão da Jota. É tão óbvia a resposta e a gente pergunta como que as pessoas entram. Qual a tua teoria? Gente, eu não conheço ninguém que entrou, cara. Eu conheço. Mas... Sério? Então me apresenta essas pessoas aí. Cara, na minha bolha eu também não conheço ninguém que entrou em agiotagem. Mas é que assim, é aquilo que a gente tá falando no início, né? A gente não tem a cultura, a educação financeira. Então chega um momento que o negócio vai apertar. Que você foi pro banco, você pegou o crédito do banco, tá devendo no banco. Você já pediu dinheiro emprestado pra todos seus parentes e não pagou. E aí, agora você não pode nem pedir de novo pra eles, porque você não pagou seus parentes. Sim. Cara, sua última alternativa tem aquelas empresas que fazem crédito para endividado, você já pegou e também não pagou. Cara, sua última alternativa vai acabar sendo um agiota, pra você não pagar também, entendeu? Mas... É muito foda, assim, né? Eu realmente, ainda bem que eu não conheço ninguém que entrou nessa parada de agiotagem. Porque não é nem só
juros que eles vão cobrar. Porque se duvidar, tem banco que cobra muito mais. Mas a insegurança. Provavelmente, pra você chegar ao ponto de chegar no AJ é porque a tua situação tá muito feia. Eu acredito que não seja somente uma questão de educação, mas eu acho que um pouco também é de cultura. Porque a gente vê países desenvolvidos também com boa parte da população endividada. A nossa população é muito endividada. Sim. Por que é difícil a gente falar sobre dinheiro, Bea? Eu vou falar uma parada... Que baita pergunta. Não, desculpa, que baita pergunta. Viu? Muito bom. E eu vou falar uma coisa que a galera me crucificou num vídeo por causa disso. Porque assim, eu falei... Saiu uma pesquisa que o Google fez da relação do brasileiro com o dinheiro. E aí eles apontaram 3 fatores. A própria questão do país... econômica, né? A gente, apesar de nós sermos ricos em recursos naturais, nós somos um país pobre. 90% da população vive com menos de 3 mil reais. Então, assim, para a magnitude do que é o país, isso é uma geração de renda muito baixa, né? Eles entraram na própria questão de educação financeira, investimento em educação e tal, que é muito ruim. Tá começando agora um projeto que outro para ser aprovado, para estar nas escolas e tal, mas é algo muito tímido e a gente não vai ver isso surtir efeito, né, no curto prazo. E aí tem o terceiro ponto, que é religião. E aí esse é o ponto, né? Porque você vai discutir com a religião com a galera, tem que estar pronto, entendeu? Não, tu tem que ter bastante peito pra trazer isso pra mesa. E aí o Google, ele apontou que a religião, nós somos um país muito religioso. Sim. Né? Muito religioso. E em tendência crescentes absurdas. Assim, esses últimos 3 anos trouxeram uma exponencialidade, basicamente. De várias outras... A religião fragmentada, né? Não é só a católica, não é católica, não é evangélica, é de religiões em si, assim. De cultos em geral, a gente teve um crescimento muito absurdo, talvez por causa da pandemia, do momento que a gente tava vivendo, dessa relação. Mas, também. Né? Mas essa parte religiosa, ela é a que pega muito. E aí eu falei, gente, eu não sou uma pessoa muito religiosa, tá, gente? Não sou praticante. Sou batizada como católica, mas nunca... Eu batizei nos dois, a católica e a evangélica, pra garantir. Então, não, brincadeira. Mas eu não... Por causa da família de cada lado. Não pratico nada disso. Sim, perfeito. E eu falei, cara, beleza, mas por que será? E aí eu comecei a ver, e alguns recortes da pesquisa, inclusive, você pega alguns trechos da Bíblia e que, assim, cada um pode ler e entender de uma maneira. Mas a gente entende que boa parte de como foi interpretado e de como foi escrito, inclusive, algumas coisas na Bíblia, dá a entender que você deveria abdicar de riqueza, que o dinheiro ele vai te corromper. Então, assim, vai passando algumas mensagens e que... culturalmente, a gente vem repetindo isso sem querer. Que vai ficando no teu subconsciente. Que vai ficando no subconsciente. E falar de dinheiro vira um negócio... É um tabu, é ruim... Não só por religião, por todos esses motivos que eu tô trazendo. Ele é um dos aspectos também. Peso grande. Mas é algo cultural. Porque, tipo assim, não, porque você vai ter muito dinheiro, você vai virar avarento. Entendeu? Eu vi um vídeo do Primo Rico falando sobre... Tem uma frase que é mais fácil um pobre, não sei o que, do que o rico entrar no céu, passar por um buraco de uma agulha, algo do gênero. Eu não lembro que frase que é, mas... Tem várias passagens. Você já ouviram essa? É muito boa, cara. Três não religiosos discutindo religião nesse momento. Maravilhoso. Mas por que eu falei do Primo Rico? Porque você comenta sobre isso e que um dos caras mais famosos de finanças do Brasil se batizou recentemente e vem fazendo desafios aqueles das 5 da manhã que ele faz. Um deles foi trazendo, né, toda a temática, a religião junto. Né? E é muito importante, porque é justamente essa questão da interpretação. Legal. Se você lê seco ali na Bíblia o que tá querendo dizer, eu comecei a ler alguns trechos pra entender aonde essa pesquisa do Google levou. Eu falei, gente, aqui tá dizendo que dinheiro é um negócio ruim, que dinheiro é sujo, que se você almeja muito dinheiro, você tá cometendo um pecado, que você não vai ter seu pedacinho no céu, coisas nesse sentido. E aí vem o Primo nesse ponto que é muito importante pra mostrar, gente, calma, não é bem assim. Vocês estão interpretando da maneira errada. Existe uma maneira da gente interpretar que é assim, assim, assado, e que o problema não é o dinheiro. Ah, legal. Entendeu? E realmente o problema não é dinheiro. Você não vai ficar ruim porque você ganhou dinheiro. Você já era uma pessoa ruim. O dinheiro só revelou que você era uma pessoa podre. É isso. O dinheiro e poder só vai potencializar o que você já é. Ele revela. Eu acho que dinheiro ele não transforma, ele revela. Então, assim, esse é um ponto que é um pouco mais polêmico, que é religião no país, como ela é tratada até hoje, e nem todo mundo vai ter acesso a um conteúdo, por exemplo, de um Primo, apesar dele ser o maior das finanças, as pessoas, às vezes, elas interpretam e leem de maneira errada e fica naquele
subconsciente, entendeu? De que o dinheiro em demasia é ruim, que se eu ficar, enfim, querendo ter muito dinheiro, ou amar o dinheiro, ou qualquer coisa nesse sentido, vai ser muito ruim, porque a gente foi ensinado isso. E uma coisa que a gente estava conversando recente sobre doação à comunidade. E daí eu falei, cara, nesse momento atual, eu não contribuo para a comunidade com dinheiro físico. Eu tô dando muitas horas e, indo para eventos de inovação, levando um pouco de conhecimento, porque se eu conseguir ter um patrimônio legal lá na frente, eu vou conseguir contribuir muito mais. E então participo de projetos de maneira, gastando tempo, que tempo também é dinheiro, mas não é monetário. Sim. E daí caem pessoas, quando fala de igreja, a gente fala sobre os 10% que é tipo, tu vai, tu dá o dízimo lá. E aí a gente ficou conversando e disse, cara, se essas pessoas talvez não dessem o dízimo, será que elas guardariam ou não? Então, é um ponto que eu não critico o dízimo, porque talvez as pessoas, se ela não estivesse dando pra igreja, que é 10% pra ajudar a comunidade, ela não tá dando tempo, ela também não ia dar. Ela não ia nem guardar, ela não ia ter a condição psicológica de guardar aquilo. Então, são temáticas muito complicadas quando tu fala de dinheiro, religião. Talvez o problema é que a gente tá tentando combinar. Porque primeiro eu acredito muito na liberdade. Se o cara quer dar dinheiro pra qualquer coisa, é a liberdade dela. Mas a grande questão é eu quero entender o porquê que a gente continua um país tão pobre, sendo que tem conhecimento pra ganhar dinheiro na bolsa. Essa é a questão. A gente sabe que tem como ganhar dinheiro investindo, a gente sabe que tem muita gente com capacidade e eu vejo que é cultura, assim, até foi semana passada. Contar uma história rápida, tava eu, a filhada da minha mãe, o namorado dela, a gente foi jantar com os nossos pais e a gente começou a falar em investimento. E a gente começou a falar em cripto, falar dessas coisas. Eles são da geração que investir é real estate, é imóveis, é terreno. E aí eu lembro que meu pai falou assim, um negocinho que a gente tava tentando comparar e dizer assim, pô, mas vocês vê desse jeito, acreditam em cripto, né? Como é diferente a gente... E eu fiquei falando, pô, verdade, cara, na época deles jamais se imaginaria uma questão dessa, porque para eles realmente ter a noção de que eles possuem algo, eles têm que ser o proprietário. Sim. Então, e aí a gente vai para uma parte aí a gente volta, né, muitos anos, e a gente volta na parte de colonização do Brasil. Porque, vamos falar... Esse assunto é muito legal. Viu, cara. de verdade. Vamos falar então da galera que você falou, que talvez tem dinheiro e poderia ter conhecimento ou acesso à informação para investir, mas não investe. Vamos falar dessa parcela, e que é muita gente aqui no Sul. Vamos pegar os 10% que a gente tava falando ali, que é acima, que ganha... Poderia ganhar mais dinheiro. Colonização é homogênea, então acho que é mais ou menos. Você volta para colonização, como nós fomos colonizados e desde quando, sei lá, chegaram os portugueses e como nós somos comprados por bens, vamos dizer assim, e até mesmo quando você começa a pegar, quando chegaram os italianos e alemães, como eles viveram também períodos de escassez e essas paradas assim. Então, a nossa colonização, ela diz muito de como a gente vive hoje, porque a gente sempre foi muito dessa de ter bens. Você vai pegar a coroa portuguesa, então como eles chegaram aqui, foi isso, a gente sempre teve alguma coisa, o palpável, entendeu? Sim. Desde sempre foi assim. Você pega a galera, os italianos que chegaram aqui e passaram muito perrengue até começar a dar certo, essa galera vai ser o pedaço de terra. Eu preciso ter o meu negócio ali, tem que ter. Que era a maneira de não perder, né? Tu tinha uma maneira de guardar aquele bem. Pega os próprios judeus tem muito disso, né? Eles passaram por uma situação complicadíssima e eles davam um jeito de guardar relógios, pertences, esconder coisas, porque era a única maneira que eles tinham naquela situação, né, bizarra, mas era uma... E eu acho que isso dita muito como as pessoas, ao longo, né, de todos esses anos, desde que a gente foi colonizado e tal, mas de como isso vai passando e vai ficando na nossa cultura, essa questão que você acha que você só vai estar seguro se você tiver o bem. O que você pega. Eu tenho muito disso. Entendeu? Eu preciso ter um imóvel, eu preciso ter um terreno, eu preciso ter... não carro, né? Porque o carro não vai ser um ativo. Quer dizer, depende, né? Agora que passou assim, né? Tudo se valorizou. Temos um Gol a 110 mil reais agora. Cara... Não, o carro, em tese, mais barato do Brasil custa 45 mil reais, que é um Kwid. Esse é o carro 45, mais barato. O novo, esse é o carro mais barato que você tem no Brasil. Eu acho que é só 45.
Cara, tá barato. É que talvez aqueles Tá de carros sacanagem, bem né? pelado, Se o né? Gol tá 110... Não tá barato, cara. 40 Não, mil. se o Gol tá 110... Bati no microfone de bravo. Se o Gol tá 110, 45 é barato. Mas vamos lá, 45... Vamos pegar que é um carro popular. Popular pra quem? 45 mil reais, que 90% dos brasileiros vivem com até 3 mil reais. Mas pessoal, você consegue não... trabalhar de Uber. Não dá. Entendeu? Não dá. Caminhonete surreal. por 270 mil reais. Sério, eu fico puto quando eu falo disso, porque assim, não tem como a gente morar num lugar onde que tu tem que pagar 300 mil pra ter um carro bom. Se é pra falar de insatisfação, é insatisfação com a coroa portuguesa, porque também administrou mal e por isso que a gente é quebrado. Não porque foi só até isso. eles fizeram dívida e perderam todo o dinheiro. Uma sucessão de erros, assim. A gente chegou, na verdade, a ter um pedaço da nossa história onde a gente estava sendo administrado pela coroa espanhola. Então a gente teve esse momento na história que teve um pouquinho mais, segundo Eduardo Bueno, que é Peninha, eu gosto muito de ouvir os vídeos dele. Próximo convidado. Se algum dia, se você tá vendo esse vídeo, conhece o Eduardo Bueno e tem a mínima possibilidade de conversar com pessoas como nós, fala pra ele que a gente quer muito, porque assim, o convidado dos sonhos é... Aqui todo mundo é gremista. Aqui todo mundo é gremista, vai ser bem recepcionado. Gremista? Todo mundo da metade pra lá? Todo mundo da metade pra cá, então. Mas, então, sim, a colonização é importantíssima, né? E eu acho que esse tem um peso muito grande, assim como as pessoas enxergam os investimentos. Então, você colocar... Agora sim, a gente tá numa geração, estão vindo as novas gerações que é tudo muito mais... Enfim, informação e tal, se adaptam muito fácil e muito rápido, né? Real time. Mas é muito difícil você mudar a cabeça da galera um pouco mais antiga. De, olha, gente, quando você vai pra bolsa, você tá comprando um pedacinho de uma empresa, entendeu? Você não vai ser o dono da empresa, dependendo da fatia que você comprar de ações. Mas assim, você também tem um pedacinho dela. E você começar a trazer isso, que olha, não é algo palpável, mas que é seu, é difícil você mudar isso justamente por todos esses fatores que a gente trouxe, desde religião, de colonização, da parte econômica, enfim, investimento em educação que não tem, né? Então, todos esses fatores é muito difícil. Mesmo para quem tem dinheiro, teria capacidade de acessar a informação, mas tem essa coisa do prefiro deixar meu dinheiro embaixo do colchão ou na poupança, do que colocar em outros investimentos. Mas pegando o antagonismo disso, por que tantas pessoas caem em pirâmide? Porque daí... Ganância, né, bem? Tem... Poxa, quem não quer ficar rico, rápido, com 5 cliques? Fácil. A dica, dá dica aí pra nós não cair em pirâmide. Porque recentemente tivemos um episódio aqui em Chapecó. Então, assim, catastrófico, de muita gente, mesmo pessoa bem informada. Então, eu tô falando de pessoas muito que têm empresário. Muito gente colocou empresário. Milhões no negócio, entendeu? Algumas quase dezenas de milhões. Mas não existe correlação com a ganância e com a burrice. Uma boa frase. Peraí, repete isso aí. Não existe. Não existe correlação com a ganância e burrice. Muito bom. Que baita frase, hein? Mas assim, as pessoas caem pela ganância, né? Sim. Ao mesmo tempo que as pessoas, elas querem um negócio que é palpável, elas também querem conseguir ganhar dinheiro rápido e fácil. Não dá pra você juntar exatamente as duas coisas. E aí que vem os piramideiros. E que ultimamente sempre vem travestido em coisa de criptomoeda. Porque criptomoeda é um negócio que é tão novo, gente. Porque assim, em 2008 foi criado, 2010 primeira transação. Então, tipo, cara, é um negócio que não tem 15 anos, entendeu? É muito novo. É difícil de explicar. É muito fácil engambelar, galera, né, que mesmo você explicando, a pessoa só vai balançar a cabeça e fingir que entendeu. Sim. Então, as pirâmides surgem muito em cima disso. E aí, eu fiz um vídeo sobre isso, tá, gente? De como você identificar pirâmides. Porque tava útil. E é útil demais. Porque tava acontecendo muito, entendeu? Muito, muito. Aliás, continua acontecendo. E geralmente elas estouram, principalmente quando a gente fala de cripto, né? Quando você tá em mercado de alta, surge um monte de pirâmide. Começa a cair o negócio, aí começa a desmantelar tudo, começa a desmanchar tudo, porque aí os caras não vão conseguir dar liquidez pra quem colocou dinheiro lá. E aí, enfim, o primeiro ponto que quando vieram vizinhos, colegas de tênis, perguntar, B, o que você acha dessa empresa? Ela garante de 2% a 5% ao mês. Ainda é pouco. Já ofereceram algumas que eram 100% ao ano. Fiquei, caramba, muito bom, 100% ao ano. Mais uma vez, a pessoa conseguindo o PIB do Brasil em pouquíssimo tempo. Eu já ouvi a regra que se alguém te prometer mais que 3% ao mês, abra o olho. Se alguém te prometer qualquer rentabilidade no mercado de renda variável, abra o olho. Vamos começar por aí.
vou adaptar, então. Não, é verdade, porque assim, ó, se você pegar as próprias regras e as normas, leis da CVM, ela proíbe qualquer garantia de rentabilidade em mercado de renda variável. Sim. Ela não regula o mercado cripto, né? Esse é um problema. Você pode ter um monte de pirâmide, você vai denunciar para a CVM e não vai acontecer nada. Você tem que ir para o Ministério Público para denunciar a pirâmide. Mas assim, qualquer mercado de renda variável, você não tem como garantir. Entendeu? E aí, quando chegavam meus vizinhos e meus colegas de tênis dizendo assim: Bea, garante de 2% a 5% o pagamento, você vai receber ali uma receita mensal e não sei o que, e a criptomoeda e tal. E eu falei: olha, eu espero estar errada. Espero estar muito errada. Mas isso tem cheiro e tem cara de pirâmide. Porque eles estão te prometendo um negócio que, em tese, já não tá certo e que é contra a lei. Mas tem contrato aqui, ó. Eu vou assinar lá, eles estão me garantindo. Mas eu já tô há 3 meses recebendo. Eu falei, sim, todo mundo que entra no início geralmente consegue ganhar um pouco de dinheiro. E depois, entendeu? Quem que vai dar liquidez pros últimos que entraram? Entendeu? Então é muito difícil isso. E a galera, nessa ganância de querer ganhar dinheiro rápido e fácil, acaba entrando. E aí a analogia que eu faço pra essa galera é assim: gente, quantos % a sua empresa consegue crescer por mês? Sua empresa cresce 5% ao mês? Cara, pra uma empresa crescer 5%... Gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu falei, se a sua empresa não cresce 5% ao Claro que mês... depende do estágio também. Por que você acha que alguma coisa nesse sentido vai crescer também de maneira muito fácil, 5%. É só começar a trazer isso um pouco mais para a nossa realidade, entendeu? Se você se questionar isso, você já entende que o negócio já não vai muito direito, entendeu? E o outro ponto é aquelas explicações meio obscuras, assim, entendeu? Você sabe que você vai ganhar dinheiro, mas você ouviu a explicação, mas você não sabe nem replicar essa explicação, gente. Porque você realmente não entendeu como que tudo isso vai dar dinheiro. Não, porque eu vou pegar o dinheiro e vou investir em criptomoeda. E aí vocês vão ter um pedaço dessa rentabilidade. Cara, então vai lá e pesquisa a rentabilidade de criptomoeda. O cara tá te prometendo de 2% a 5% e, sei lá, Bitcoin subiu 60%. Tá errado. Entendeu? Por que você não pega e vai direto comprar o Bitcoin? É mais difícil. Não é mais difícil. É só questão de pesquisar. Hoje em dia é muito prático. Você faz tudo do celular. Tudo do celular. Tem diversas carteiras, assim, com menos de 5 minutos já consegue investir. Não, total. E não precisa de muito dinheiro. Não, tu pode começar com... os mais seguros a partir de R$50. Mas assim, você compra satoshis, você compra frações de criptomoeda, entendeu? Hoje então... até o Nubank tem lá. Uma compra e venda direta lá dentro do você é dono da chave. Mas você não é dono da coisa. Você dá pra eles corretar por você, basicamente. É diferente. Dá uma lida nisso aí. Mas assim, essa questão da pirâmide, e ela acaba pegando muita gente, assim. E principalmente se pega um cara com uma tamanha lábia que foi esse da pirâmide aqui em Chapecó. Sim, o cara parecia um pastor falando. Mas no Brasil inteiro. Não, total. Não teve lá Teve o rei lá do Bitcoin lá, que eu não sei se foram uns 6 bi. Sim, né? Tem um documentário na Netflix também, que é muito bom, Foi muito dinheiro, assim, e o pior é que o cara preso, a galera ia na frente do presídio pra pedir pra soltar o homenzinho acreditando nele, porque o cara fazia isso há 10 anos. Isso aconteceu igual das outras pirâmides lá do cara lá a primeira grande lá, a Telex Free. Os caras faziam campanha também pra soltar ele porque ele era inocente. Sim. A galera acredita muito nisso, né? Eu não sei se a galera acredita nisso ou torce, né? Pra soltar e devolver o dinheiro. Eu acho que é mais no sentido de, cara, se ele sair, ele vai dar um jeito de me pagar. Cara, não. É a função que eu só penso em mim. A gente sempre pensa em si primeiro. É uma boa... Não, mas eu não vejo isso como um problema. Eu só vejo que o problema é a tal da ganância. Eu não vejo como é um problema. Eu acho que isso é a parte da construção da nossa cultura. Porque você vê que há países que passaram por guerras, foram destruídos e hoje eles têm uma sociedade muito mais desenvolvida e rica que a nossa. Sim. E eu não digo só rica monetariamente, eu digo rica de ter uma vida melhor. Cultural, né? Sim, não, isso sim. Mas assim, pirâmide sempre existiu e sempre vai existir. E aí, quando alguns esquemas ficam muito manjados, eles vão lá e trocam o sistema da pirâmide. A base é sempre a mesma, né? A base é sempre a mesma, mas eles vão mudar o produto, né? Uma vez era o Telex, uma vez era Telex Free, agora é criptomoeda. Bea, é isso. Sei que você tem um conhecimento gigante e eu quero aproveitar dele. Indique para a nossa audiência um livro e um filme e uma série. Um livro, um filme e uma série. Não precisa ser de mercado, né? Não, qualquer coisa. Não. O que você gosta, você pode, sei lá, que eu sei que você tem um gosto, assim, legal. Vai ser, assim, meio de mercado um livro
que se chama Crash, Uma Breve História da Economia. Ah, legal. Uhum. Esse livro Excelente. é muito gostoso de ler, não sei se vocês já leram ele, Excelente. mas ele é o autor, ele é brasileiro, inclusive, né? O Alexandre. E ele é uma conversa de bar, parece. Entendeu? É uma linguagem muito simples, é uma leitura que flui muito bem e ele traz desde da bolha das tulipas, né, pra explicar justamente como as bolhas se criam e como elas estouram, como as pessoas perdem dinheiro, até a história do Brasil na questão de inflação, desde, né, ditadura militar, plano real, teve o confisco de poupança, então ele traz toda essa história numa conversa para te explicar conceitos econômicos. É um livro recente? Não. A última versão dele acho que foi de 2017, 2018, tá vivo talvez, ainda. assim, tá. Sim. Eu te empresto. Boa. Mas eu já tinha visto ele lá na tua coisa. Uhum. Esse livro ele é muito gostoso para quem quer entender um pouquinho mais de economia mesmo, sobre mercados, porque inclusive a última edição ele traz um pouco essa questão de criptomoeda, que acabou avançando bastante, né? Não li, vou ler com Então certeza. ele traz alguns conceitos de mercado e econômicos contando história. Muito bom. Contando a nossa história. Boa. E é muito bom. Esse é um livro que eu super indico, assim. Filme. Lobo de Deixa Wall eu- Street. John Wick. John Wick. Não, o John Wick é muito bom. Caralho, Não, obrigado. John Wick é... Não, John Wick é Eu demais. só não gosto do cachorrinho. A parte do cachorrinho me deixou... Mas é por isso que ele é tão bom. Cara, por isso que é excelente esse É. filme. Tem gente que não entende. John Wick é o melhor Não, filme John- que existe, cara. Porra. Não, tu tá exagerando do melhor filme que existe. mas Não ele sei muito se é o bom. melhor que existe, Não, é mas eu melhor. gostei. Dos Gostei. últimos de ação, talvez é a melhor. De ação, tu pode talvez qualificar. Cara, quando Eu alguém mata o gostei teu pra cachorro caramba. e rouba o teu carro, velho. Eu viraria o Não. John Wick, Eu com viraria, certeza. Todo mundo vira. É isso que une todo mundo. viraria John Wick. Ou o John Wick ou o Kill Bill lá, né? Enfim. Bill é bom. Mas filme, gente, e aí tem um que acho que ele não é muito conhecido. Tem talvez no Amazon Prime, se eu não me engano, que se chama As Golpistas, com a Jennifer Lopez. E o filme ele é muito bom porque ele envolve um pouco de mercado financeiro, Wall Street, mas envolve, em tese, uma casa de striptease. Inclusive, as casas de striptease, agora esse ano, em 2022, elas estavam dizendo que sim, vem uma recessão forte, porque existe um indicador que elas utilizam, que é o quanto os bares de striptease estão sendo frequentados. E quando eles estão sendo pouco frequentados, ou quando as gorjetas diminuem, historicamente, em todas as crises que tiveram, isso sempre antecedeu uma recessão. Caramba, Entendeu? que legal. Aparece no filme The Long Short. Ah, Que eles verdade. vão investigar e eles veem que as As- strippers elas estão comprando casa comprando pra caralho. várias casas e assim, cara, como é que você Isso. vai pagar? E aí eles começam a Mas a identificar. parte desse filme, As Golpistas, é basicamente o clube ali de mulheres que elas vão se vingar dos caras de Wall Street. Porque, em tese, eles levaram todas as economias delas com uma recessão. Elas acham que eles são os causadores dos problemas em si, né, econômicos. E elas vão dar um golpe nos caras de Wall Street. Ah, que demais. Então, assim, esse é um filme que... Ele é bem, tipo... Não sei se seria água com açúcar, assim, tipo, nossa, não é a melhor arte, a melhor trilha sonora, mas o conceito do filme em si, dessa questão de Wall Street e como isso afeta a profissão das strippers e como elas revidam nos caras, é um filme que eu gostei. Não, eu vou assistir agora. É um filme que eu gostei. Eu tô indo ver, tá louco. E é muito louco, porque isso realmente é um termômetro que a galera utiliza pra entender as recessões. Tipo assim, não... Talvez assim, né? Não quero dizer que isso realmente seja um indicador, mas a galera percebe isso, Sim. né? Correlação não é causalidade, mas a galera percebe isso. E série, gente... Cara, série... Tem várias, né? Eu sei que você gosta de música. Fala uma música, então. Uma música... É uma boa indicação. Ó, Tears for Fears, eu Olha gosto só. muito. Tem uma musiquinha, essa eu não canso, né? Do Everybody Wants to Rule the World. É clássica, entendeu? É gostosinha essa música, entendeu? Sexta-feira, de noite, tomando um vinho, ouvindo um Tears for Fears, é um negocinho bom. Que clima, hein? Já imaginei. Mas série, assim, ó, Breaking Bad é um negócio que eu gostei muito. Massa. Mas todo mundo deve indicar Breaking Bad que vem Sim. aqui, né? Sim. Provavelmente. Não é Você é a primeira, não você é tá estreando unanimidade, isso. não é unanimidade dessa mesa. Então não é. Qual é a sua série favorita? Ele não sabe. Californication. Nunca assisti. É muito, muito boa. Anos 90, o Rick Moody, o cara é o escritor, não é um, tipo, devira um filme ruim, o livro dele. Gosto. Qual é a sua série favorita?
Cara, The Office, óbvio. Mas a britânico ou americano? Americana, óbvio. Porra, Ricky Gervais, britânico, muito melhor. O cara não sabe. O cara que criou o The Office, cara. Eu vou indicar uma de comédia, então. Pronto. Boa. Kids Are All Alright. Não sei se vocês já assistiram. Já ouvi, Não sei se tem no Netflix ainda, mas... Acho que tem no Prime. Mas assim, ó, pra gente que é meio década de 90, talvez 80... Pode repetir o nome? Kids Are All Alright. As crianças estão bem, tradução Herbert Richards. Mas enfim, é uma família que foi criada lá na década de 70, 80, que tem uma renca de filho. E aí, tudo meio criado aos trancos e barrancos, como as mães eram antigamente, sabe? Um negócio muito louco. E tem muita identificação nisso, desde tipo quando inventaram o micro-ondas e como a família lida com o primeiro micro-ondas da casa até o primeiro computador. Então, nossa, assim, é de comédia, assim, ela é engraçada, é bem gostosinha de assistir, assim. Essa é uma boa série também. Muito bom. Obrigado por compartilhar como é bom isso. Sair assim, da bolha, né? Porque assim, 3 indicações que não estavam nem no meu radar e agora eu vou ter que ver essas as golpistas. Vocês acharam que eu ia indicar só coisa de mercado, né? Não, mas é isso que é legal. Eu digo porque não é meu papo. É sair do costumaz. A gente cria uma imagem falsa das pessoas. Né? E eu trabalho com investimento em startup. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tipo, a leitura, a base, o conhecimento. Queria dizer que investimentos em startups pode ser mais arriscado, inclusive, que uma bolsa de valores. Muito mais. Pra você fazer isso, você tem que ter um perfil muito agressivo. E agora a CVM 88 vai permitir fazer compra e venda de pequenas partes de ações de startups, inclusive. Então pode ser um negócio que a gente vai começar a transacionar esse tipo de conhecimento um pouco mais por causa disso. Vai dar um pouco mais de liquidez para esses investimentos. E isso aí pode virar um papo para um próximo programa. Com certeza, algum dia a gente faz isso. Agora eu tenho que chamar o produtor, porque ele faz a sessão que ele captura várias frases durante o programa. Quem manda na casa. E ele vai compartilhar mais uma vez hoje. Manda bala aí, o produtor. O que tu gostou aí, velho? Conectando a Rádio Atlântida. Vai fazer crossfit. Já fiz os ajustes aqui, galera. Cara, primeiro esse é um assunto que a gente não aprende na escola. Então, muito enriquecedor, é um dos assuntos que eu busquei estudar muito na vida, e depois que a gente estuda, a gente começa a perceber onde a gente está e tenta sair, criar nossa nova realidade a partir disso. Então, o assunto é excelente, cara. E tem uma frase aqui que se conectou por coincidência com uma passagem dessa semana da minha vida, que meu filho estava tentando entender, ele tem 6 anos, e ele perguntou, pai, a gente é rico ou é pobre? Bah, que baita pergunta. Porque sempre tem aquilo, né? Ele quer comprar uma coisa no supermercado e a gente diz, não, isso é muito caro. Uhum. Entendeu? E daí ele fica na cabecinha pensando, poxa, mas caro, mas e daí a minha Dinda compra, meu pai não compra, e ele não consegue fazer a conta. Quando ele me perguntou isso, eu fiquei pensando à noite. Se era rico ou pobre? Exatamente. E a questão é que essa questão de riqueza é muito relativa. E então quando foi colocado aqui que riqueza é poder escolher com quem, com o que e onde eu quero trabalhar, isso não tem preço. E não é sobre dinheiro. Sim. E se conectou muito comigo porque eu tô nessa fase também de pensar menos na grana e pensar mais no quais são os valores da vida e quais são os valores de tudo, e priorizar aquilo que realmente tenha a felicidade por trás, né? Sim. Então essa frase, ela se conectou bastante com a passagem minha e eu acho excelente, cara. Riqueza é você ter liberdade. Né? Resumindo. Demais, que demais. Baita frase. Demais. Investir é isso, né? A galera acha que investir é só acumular um monte de patrimônio, mas investir é você buscar a sua liberdade. Para um dia, se você não quiser mais trabalhar com startups, se um dia você não quiser mais investir em imóveis ou se estressar com um monte de coisa assim, você fala assim, eu construí alguma coisa para ter a minha liberdade de tempo e de geografia. Até porque tempo é dinheiro, mas dinheiro também é tempo. Então é dois lados, né? Fechamos hoje? Encerramos? Cara, te agradecer demais, Bea. Foi fantástico tê-la aqui no programa de hoje. Espero que você volte mais vezes. Volto, gente, para um segundo round. Sim, eu acho que dá pra falar tantas outras coisas, gente. Ficou bem hoje, bem, né, trabalho. Na próxima a gente pode falar mais sobre, né, devagar um pouco mais sobre coisas, vamos lá, política. A gente pode falar um pouco mais sobre a parte de história. Pode falar sobre, do final do ano vai ser importante. A gente faz um segundo round final do ano. Fechou. Já pensou? Pessoal, não esqueçam de registrar sua marca, registrefeito.com.
E se você tiver um negócio aí, tá querendo tirar o melhor do seu negócio, levar para um próximo nível e ter resultados que você nem imaginou que conseguiriam ter, contrata a Zucchi Consultoria, vai lá, zucchi.com.br, lembrando que Zucchi é Z-U-C-C-H-I, mas o nosso querido produtor aí vai colocar aí embaixo, com certeza já fez isso, esse cara é maravilhoso. Valeu, gente, obrigado pela oportunidade. Valeu, até o próximo. Obrigada, meninos.